sua Bíblia em Filipenses. Pode ficar dedilhando aí, viu, meu irmão? Filipenses, capítulo 3. A partir do verso 17. E depois, lá no Antigo Testamento, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Eclesiastes 12. Nós vamos fazer duas leituras relativamente breves. Eu procurarei ser rápido para remir o tempo, porque eu creio que essa noite é noite de salvação. E Deus tem pressa em salvar pessoas nesse lugar. Glória a Deus. Eu falei para uma pessoa que eu já esqueci quem era aqui. Essa noite era uma noite de cura. Irmã Débora, essa noite é noite de cura. Ela me falava que estava ainda com sequelas da chikungunya. Mas o Deus que curou usando a lama nos olhos de uma pessoa é o Deus que sobrenaturalmente cura hoje e aqui. Então nós temos uma noite de salvação, nós temos uma noite de cura, nós temos uma noite de restauração, você pode dizer amém? Nós temos uma noite de devolução da alegria do Senhor para várias pessoas aqui. E nós temos uma noite de falência da morte e da depressão. E nós cremos que veremos milagres. E tantos outros de nós contaremos milagres. Em nome de Jesus. Filipenses capítulo 3. O apóstolo Paulo escreve, a partir do verso 17. Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrima nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, e de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que capacita a colocar tudo que existe debaixo do seu pleno domínio. Eclesiastes 12 diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis, e se aproximem os dias da velhice, em que dirás, eu não tenho mais satisfação neles. Antes que a luz do sol, da lua e das estrelas percam um brilho aos teus olhos, e penses que as nuvens carregadas de chuva jamais se afastarão de ti. Quando os guardas da casa caminharem trêmulos, e os homens fortes andarem encurvados, quando cessar o trabalho diário dos moedores, por já serem poucos, e os que olham pelas janelas enxergarem apenas sombras e figuras turvas. Quando as portas da rua se fecharem, quando o ruído do moinho diminuir muito, e te despertares com um simples canto dos pássaros, mas o som de todas as canções te parecer fraco e distante. Quando temeres a altura e te aterrorizares com os perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto se transformar em um grande peso e perderes o gosto por quase tudo, então é tempo de o ser humano se recolher à sua morada eterna, e os pranteadores caminharem pelas ruas chorando a sua partida. Sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó retorne à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o concedeu. Que absurdo, que futilidade, tudo é ilusão, vaidade, exclama Correlê, o pregador, o sábio, e finaliza: nada faz sentido, tudo é vaidade, tudo é inútil. Se algum irmão puder apagar a luz, eu agradeço. Amados irmãos, Deus propôs em meu coração nessa noite trazer uma palavra de exortação à igreja.
O ser humano, ele desde os tempos mais remotos, ele se preocupa com algo que é muito importante: o tempo. E parecia que o pastor Leandro sabia do que eu ia pregar, quando ele falava a respeito da prova, do teste do tempo. E absolutamente todos nós estamos fadados a envelhecer e morrer. Aprendemos por volta dos 6, 7 anos de idade, lá na primeira série, que a gente chama hoje de segundo ano. A nomenclatura mudou, viu, meu irmão? Por isso que você com o seu filho sente uma dificuldade de saber o que é oitavo ano, o que é sexto ano. Porque na sua época, há muito tempo atrás, eu estou sendo bem honesto, a nomenclatura era outra. E olha que a nomenclatura já mudou outra vez. Antigamente era primário, secundário, ginásio. O tempo vai passando, as nomenclaturas vão mudando. Uma coisa que não muda é Deus. Uma coisa que é imutável é o nosso Deus. Nós aprendemos nessa faixa etária que todo ser humano nasce, cresce, se desenvolve, amadurece, se reproduz, envelhece e morre. Você lembrou da sua tia Ana? Lá das antigas? Ela falava isso. E se você colocasse na prova na ordem contrária, você tirava uma nota baixa. Era necessário aprender. Eu aprendi, e hoje, enquanto eu meditava a respeito dessa pregação, eu lembrei da sequência direitinho. Antigamente era só nasce, cresce, reproduz e morre. Não era isso? Quem pegou essa época aí? Se entregue, meu irmão. A idade está passando. Agora nasce, cresce, amadurece, reproduz, envelhece e morre. E nós temos aqui 2 cidadãos que nós lemos essa noite, que estão preocupados com o tempo e com os questionamentos que a humanidade faz a respeito do tempo. De um lado eu tenho Salomão, um dos homens mais sábios de toda a história, e que no final da sua vida, naquele que é conhecido como o livro mais amargo e mais difícil de se digerir da Bíblia, o livro de Eclesiastes, ele conclui que absolutamente tudo é vaidade. Esse homem que tinha tudo que você poderia imaginar: dinheiro, poder, mulheres, chega à conclusão que tudo é vaidade. Do outro lado a gente tem um cidadão, apóstolo Paulo, conhecedor da lei, técnico na lei, mas agora prisioneiro, porque ele escreveu a carta aos Filipenses de dentro da prisão. E não sei se você sabe, mas a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Veja que coisa contraditória. Alegria no meio do sofrimento. Sabe quem é que pode vivenciar isso? Quem realmente tem um relacionamento profundo com Deus. Quantos aqui tem relacionamento com Deus? Eu quero te dizer que no meio do teu sofrimento você verá poços de alegria. E o apóstolo Paulo, ele também vai fazer uma reflexão dizendo que tudo é passageiro, que a humanidade tem valorizado aquilo que é efêmero, que a humanidade tem valorizado aquilo que é temporal e deixado de lado as coisas eternas. Porém, no último versículo de Filipenses que nós lemos, é claro que Paulo deixa muito notório dizendo: um dia esse corpo vai acabar e nós receberemos novo corpo glorioso dado pelo Senhor. Toda dor vai acabar. Chikungunya não mais haverá. Falei domingo aqui, Covid-19, sai para lá. O que haverá é vida plena e de paz na presença do Senhor. Mas enquanto isso, passamos pelas aflições, mas mesmo assim mantemos o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu, como seus imitadores e seus filhos amados, eu e você também venceremos. O
o envelhecimento é o tema de hoje. Quantos aqui se consideram velhos? Eu não quero lhe constranger. Quantos aqui se consideram idosos? Já a Ira levantou a mão. Você também, meu irmão? E isso é curioso. Porque tem gente que é de fato idoso. Minha mãe essa semana completou 60 anos. Aí ela disse que quando foi dar entrada na aposentadoria dela, ela quase chorou quando disseram assim: agora a senhora tem prioridade nas filas. Ela, meu Deus, eu, maninha, se alegre. Você vai passar na frente de todo mundo. Que bênção. Porque a velhice, ela traz coisas dificultosas, mas ela também traz benefícios. Dentre os benefícios que a velhice, que o tempo impõe sobre nós, está a experiência, a sabedoria, o acúmulo de conhecimento. Dentre os benefícios está poder sentar à mesa, não mais agora rodeado dos filhos, mas também dos filhos e dos netos. E que bênção ser idoso. Eu quero chegar lá, Jesus. Se o Senhor não voltar primeiro, eu quero chegar lá. Quem quer ficar velho aqui, meu irmão? Uma vez eu ouvi na Kombi um cara por vulgo borrego, motorista da Kombi, dizendo: eu quero ficar velho coisa nenhuma, dando trabalho aos outros, impondo problemas sobre a minha família. Só que eu creio num Deus que é o Deus da lei e da semeadura. Se a gente plantar correto, a gente vai colher correto lá na frente. E eu não amo um filho, e eu não amo uma pessoa unicamente para ela me amar. Eu amo porque Deus está em mim, e a essência de Deus é amor. E a partir disso, consequentemente, eu vou colher amor. Deixa eu falar para você, se você tem plantado amor na tua casa, você vai colher amor na tua casa. Se você tem plantado coisas boas aqui e agora, num futuro próximo você verá as bênçãos do Senhor. E quando chegar o momento do final da sua vida, como está escrito lá em Eclesiastes, as pessoas vão prantear de saudades de você e vão dizer: morreu um homem reto e íntegro na presença do Senhor, mas agora ele habita os céus e glória. Que coisa maravilhosa. Mas a velhice também traz problemas. O chefe da minha esposa, ele diz que velho só morre de 3 Q. Os 3 Q que mata velho: queda, catarro e caganeira. Nem só queda começa com Q. Eu não sei porque ele inventou um negócio desse. Porque velho, idoso, quando a pessoa avança na idade, ela perde as forças. Porque quando a pessoa avança na idade, os moinhos descritos aqui em Eclesiastes, os dentes, os trituradores, começam a cair. A força não é mais a mesma. Mas deixa eu falar para você. O espírito de quem está na presença do Senhor, o tempo não pode impactar a sua vida. O espírito de quem é um servo e filho verdadeiro e genuíno de Deus, pode passar o tempo que for, ele permanecerá extremamente forte. Se você tem alimentado não aquilo que é passageiro, mas aquilo que são as coisas eternas, quando você chegar lá na frente, ainda que falte a força no teu punho, ainda que o teu dente não exista mais, o teu espírito estará extremamente forte. Vamos ver alguns exemplos de que Deus age independente da idade das pessoas. Caleb, em Josué 14:9. Caleb havia sido um dos espias que subiu para pesquisar como era a terra de Canaã. Juntamente com Josué,
ele retornou dizendo: olha, vamos tomar e possuir aquela terra por herança. Os homens de lá são realmente valentes, mas o Deus que nos prometeu vai cumprir. É por isso que nós cantamos isso nessa noite. Os outros 10 espias disseram: não, eles são muito fortes, eles são muito valentes, são muito corajosos, nós não podemos com eles. Porém Caleb, filho de Jefoné, e Josué levantaram-se em favor do próprio Deus. E como uma promessa derramada sobre a vida de Caleb, Deus disse: quando você entrar, você vai possuir uma terra especial. Lei da semeadura: plantou, vai colher. Isso foi lá em Números, 3º livro da Bíblia. Sabe quando é que a promessa de Deus vem se cumprir sobre a vida de Caleb? Lá no 6º livro da Bíblia, em Josué, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Caleb vai dizer assim: olha, eu quero a terra que me foi prometida desde o dia em que eu saí para espiar a terra. Sabe quantos anos eu tinha quando me deram essa promessa? 45 anos. Sabe quanto tempo passou de lá até cá? 40 anos se passaram. E deixa eu falar para você, a mesma força que eu tinha 40 anos atrás, eu tenho agora para guerrear, porque o meu Deus cumpre promessa e usa o tempo apenas como uma prova para a vida do crente. Caleb, com 85 anos de idade, vê a promessa do Senhor se concretizar sobre a tua vida. Por que é que você está se perguntando? Porque está passando apenas 1 ano, 2 anos, 10 anos. Deus é o Deus do tempo e Ele faz na hora que Ele quiser. E deixa eu falar, talvez Ele ainda não fez porque você não está preparado para receber, mas quando você receber, você vai usar para a glória de Deus. Experiência, maturidade, tranquilidade para administrar a promessa, ou a concretude da promessa. Lá em Gênesis 21, nós vemos um outro casal, que mesmo idoso, que mesmo velho, viu a promessa de Deus se concretizar sobre sua vida. Abraão era da idade de 100 anos, e Sara muito próximo a isso, quando lhe nasceu o seu filho Isaque. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você: não importa a fase que você esteja vivendo na tua vida, e quando eu estou falando de fase aqui, eu estou falando de faixa etária, mas isso se aplica também à condição social, ou à situação em que você se encontra. Se a palavra de Deus foi lançada para você, ela vai se cumprir. Fala para quem está do teu lado: independente da tua condição, a promessa de Deus vai se cumprir. Dê um glória a Deus. Vai se cumprir, meu irmão. Existe uma promessa sobre a tua vida. A maior delas, deixa eu falar, já se concretizou. Jesus te salvou. Quantos são salvos aqui por Jesus? Aleluias! A promessa se cumpriu. Mas existem promessas que são individuais, e o Senhor cumprirá uma a uma. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não cumpriria? Ele diz que faz e faz mesmo. Números 23, 19. Em Isaías, o capítulo 40, versículo 31 e 32, a palavra de Deus diz: ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como as águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Mais uma vez, não importa se você está na fase da adolescência, da infância, da juventude, da fase adulta, se você unicamente espera no Senhor, você vai ter forças suficientes para voar por cima dos seus problemas.
Fala para quem está do teu lado, voe. Fala com autoridade, meu irmão, voe. Deus te dá asas para voar. Deus não é Red Bull não, mas Ele te dá asas, meu irmão. Ele te dá asas e nós voamos sobre a tempestade. E em Joel 2:28, a Bíblia afirma que depois desses eventos, eu derramarei o meu espírito, ruah. A palavra hebraica é ruah, espírito, fôlego de vida. A mesma palavra que foi usada para dar fôlego a Adão. Eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os idosos terão visões e os jovens terão sonhos. Ei, ainda que você ache que está chegando o fim do teu ciclo aqui na terra, Deus ainda é capaz de abrir os teus olhos e dar uma nova visão. Deus é capaz de abrir a tua mente e te dar novos sonhos. Tem gente aqui que não sonhava há muito tempo. Hoje à noite vai voltar a sonhar. E eu não estou falando do sonho explicado por Freud, não. Hoje à noite, quando você ajoelhar-se na presença do Senhor, Ele falará aos teus ouvidos os sonhos dele para ti. Ouse sonhar no Espírito Santo de Deus. Você terá visões do Espírito de Deus. Mas eu disse que a palavra era de exortação. Mas Deus trata como Ele quer. Quando a velhice chega, tem uma área que é profundamente impactada: a estética. A estética já foi impactada em minha vida antes de chegar na velhice. E isso é duro, pastor. Que bênção se você só for impactado quando você for velho. Em mim eu já estou sofrendo isso. Pastor Leandro disse que quando eu nasci, o médico estava chupando caju, caiu uma noda na minha cara. Eu sou cheio de mancha, branquinho. Eu tenho certeza que quando eu envelhecer, eu vou ser todo enrugadinho, parecendo um maracujá de gaveta. Por isso aproveite o momento da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que chegam os dias maus, antes que chegue o período da fraqueza, da velhice, da feiura, porque, meu irmão, me perdoe se houver alguém que se ofenda aqui, mas ser velho, às vezes não é legal não. Ser idoso assim, a gente vê um idosinho e acha fofinho, mas é aquele negocinho todo enrugadinho, se encurvando. Tia Gorete, não fique quieta aí, viu? E a pessoa vai ficando, né? E o que é que ela precisa fazer, muitas vezes, se ela tiver a condição financeira? Ela vai requerer o uso da medicina. Afinal de contas, Deus deu a capacidade ao homem em várias áreas: química, física, biologia, medicina. E a medicina hoje não nos serve unicamente como uma forma de adquirir saúde, mas também de adquirir bem-estar e qualidade de vida. E deixa eu falar, Deus é o dono de toda a ciência. Deus é o dono de todo conhecimento. Não subestime a medicina. Tem gente esperando um milagre e achando que ele vai cair do céu. Mas você tem que se consultar no médico se está doente. Porque Deus, Ele pode usar um médico. Ele é o médico dos médicos. E Ele pode usar quem Ele quer. E quem se preparou e se capacitou. Quando a gente diz, olha, não presta isso daí, eu vou só acreditar em Deus, amém. Mas você às vezes está perdendo a oportunidade de servir a Deus e adorar a Deus que deu aquela capacidade mental para aquela pessoa. Dentre um dos ramos da medicina está o da cirurgia plástica. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Meu Deus, falar sobre isso. Negócio estranho, né?
Salomão e Paulo estão falando sobre isso. Existem pessoas que estão valorizando demais o seu próprio corpo. Existem pessoas que estão colocando o seu corpo como um altar de adoração. Sabe o que isso se chama? Narcisismo. Sabe o que é Narciso? Quem conhece o mito de Narciso aqui? Narciso, segundo a mitologia grega, era tão bonito, tão belo, que quando ele olhou para o lago e viu o seu reflexo mostrando a si mesmo, ele apaixonou-se pelo seu próprio reflexo e decidiu mergulhar e simplesmente morreu afogado, porque a vaidade exacerbada mostrada aqui por Salomão e a valorização e o culto ao corpo coloca o nosso próprio corpo num lugar que ele não deve ocupar. Sabe qual é o lugar que o nosso corpo deve ocupar? O lugar de se ajoelhar na presença do Senhor e adorar somente a Ele. Escute bem, você não vai sair daqui falando que eu estou fazendo apologia à feiura. Eu sei a latinha que eu tenho. E eu não estou aqui para defender os feinhos, não. E se você acha que você é feinho, meu irmão, pelo menos se organiza. Bota uma roupinha, né, missionária? Uma roupinha bacana, um perfuminho cheiroso. Porque também aí o cara tem que colaborar. Eu tenho pleno conhecimento da limitação de beleza que Deus me deu. Deus ainda assim foi tão bom comigo, pastor Cássio, que ele fez: eu vou dar um negócio bom para você. A cor do olho, veja, não é o olho, a cor do olho. E eu sinto que é como se fosse uma piscina, Vivian, no meio de uma favela. Já pensasse num negócio desse? Para que uma piscina no meio da favela? Só se for aquelas piscinas aí, de 1000 litros. Não estou fazendo apologia à feiura, meu irmão. Se você pode, faça todo o procedimento que você achar legal, mas sem colocar o teu corpo acima de Deus. Jesus falou sobre isso. Preocupação exagerada com a aparência. Mateus 24, versículo 27. Jesus vai falar uma coisa muito dura para umas pessoas que estavam preocupadas com o exterior, com a aparência. Raça de víboras, vocês são como sepulcros caiados, preocupados com a aparência exterior, mas por dentro estão extremamente podres. Diga misericórdia. Aqui não tem raça de víboras. Aqui tem pessoas preocupadas sim com sua aparência. Não há problema algum nisso. Mas existem pessoas que estão muito mais preocupadas aquilo que Salomão e Paulo estão falando, com a sua essência. A sua essência é uma essência de um adorador. A sua essência é a essência de alguém que é chamado de Filho do Deus Altíssimo. A sua essência é de alguém que é chamado de sacerdote real. Se nós buscarmos soluções para nosso problema exterior, essas soluções serão paliativas. Mas se nós buscarmos soluções para os nossos problemas interiores, e qual é o maior dos problemas interiores? A morte. E o problema da morte está resolvido em Jesus. Todos os nossos problemas estão resolvidos em Jesus. Fala para quem está do teu lado: se você buscar, fale mais alto e mais forte, se você buscar solução para o seu corpo, vai ser paliativo.
Mas se você buscar solução para seu espírito, a solução será eterna. Dê um glória a Deus. A solução para a tua vida é eterna. Plástica é passageira. Mas mudança de caráter é eterno. Mais uma vez, se você pode fazer, se você já fez, glórias a Deus, não há problema algum nisso. Só saiba onde é que o seu coração deve estar. Onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. O meu coração está no Senhor Jesus. O seu coração está no Senhor Jesus. O seu coração está no Senhor Jesus. O teu tesouro, como consequência disso, está no Senhor Jesus. Teve gente que já me perguntou uma vez: pastor, quando eu morrer, ou quando eu for arrebatado, são dois eventos diferentes, como vai ser o corpo glorioso que eu vou receber lá nos céus? E algumas pessoas dizem assim: o corpo glorioso vai ser a melhor fase que você viveu na sua vida, a fase que você era mais saudável, a fase que você se sentia mais bonito. Mas sabe qual é a minha resposta para essa pessoa? Não importa como será esse corpo, o mais importante é que eu estarei lá. Se ele quiser me dar um corpo de uma formiga, eu vou estar tão feliz. Mas ele não vai fazer isso não. Aí você falou formiga, podia falar um elefante, né, meu irmão? Vou falar um negócio desse comigo? Não vou. O mais importante é que a gente vai subir para os céus de glória. E dentre os problemas, eu preciso pincelar isso aqui rapidamente, que a gente tem nessa questão de estética, muitas vezes está ligada à falta de aceitação. Uma falta de aceitação pessoal. Isso pode se estender para a estética, isso pode se estender para a condição social. Na minha vida isso se estendeu para o nome. Eu tenho um nome que não é bonito, Catunda. Fala a verdade, você acha esse nome bonito? Esse nome é ridículo, meu irmão, é feio. Mas foi o nome que meu pai me deu. Mas foi o nome que minha avó tinha. Ele tem a ver com a minha origem. E eu falei domingo aqui para aqueles que estavam, que eu só sei para onde eu vou se eu souber de onde eu veio. Eu tenho identidade, você tem identidade. E durante um tempo da minha vida eu morria de vergonha desse nome, meu irmão Patrick. Porque chamava de Macumba. Teve um pastor por aí que apelidou de Catatumba. Não foi? Estou olhando para ele, para a pecinha. Corcunda. E eu fiz, meu Deus do céu, eu não aceito esse nome. Fui pesquisar, vou mudar de nome. Aí eu vi que não pode mudar de nome, não pode mudar de sobrenome, só de nome. E até os 18 anos. Fiz, meu Jesus, a minha sina para o resto da vida. Então ou eu aceito, ou eu aceito. Até que um dia eu fui no hospital, UPA lotada. E quando um dos médicos pegou lá aquelas fichas todas, ele viu lá, Bruno Catunda. Aí ele fez, eu conheço um Catunda. Roberto Catunda, né, teu tio, né? Aí eu, foi meu professor na faculdade. Olha, Catunda abre porta. Venha-se embora, vou lhe atender logo. Eu falei, mas que bênção, rapaz. Eita, nome abençoado. Hoje minha identificação, quem sabe aqui que meu nome é Luiz? Alguém sabe disso? Alguns, poucos, Bruno Luiz. Mas eu não uso esse nome, porque eu já tenho orgulho de ser Catunda. E os alunos, quando vão tirar onda comigo, eu digo, meu filho, você pode falar, eu já falo todos os apelidos que já me deram, eles recuam e dizem, vá, professor, comece a aula.
porque não ficam de mãos atadas. É preciso nós reconhecermos nossas limitações. Nossas limitações sejam de ordem física, sejam de ordem de habilidades, porque é reconhecendo as limitações que a gente pode entender que se a gente só vive o sobrenatural, porque existe um Deus ilimitado que faz a gente chegar lá. Você entendeu isso? Eu só vivo o sobrenatural porque eu vivo a limitação do natural. E vocês viverão através das limitações de vocês, e verão através de cada uma dessas limitações as boas mãos do Senhor estendidas sobre vocês. Vamos voltar ao conteúdo. A preocupação de Paulo e de Salomão é de ordem estética. E eu vou falar aqui alguns procedimentos que têm sido utilizados nos últimos anos com o avanço da medicina, que não resolvem definitivamente nossos problemas. E eu vou apresentar para vocês algumas soluções espirituais que resolvem nossos problemas. Quem já ouviu falar aqui de harmonização facial? Algumas pessoas. Harmonização facial, muitos famosos têm feito ultimamente. E tem pessoas que eu já vi fazendo harmonização facial e elas ficam bonitas. Bonita mesmo. O cara era meio troncho. E fez um negócio que você vê, rapaz, que negócio bonito. Tem outras pessoas que ficam parecendo um cururu. Não sei qual é o critério que é utilizado ali para chegar àquela solução. Esses dias eu vi uma atriz, a atriz era linda. Linda. Aí passou pelo processo de harmonização facial, a mulher está horrorosa. Está parecendo Suzana Vieira. Suzana Vieira acha que ela abala, né? Ela está abalando. Ana Maria Braga está abalando, né? A harmonização facial é um procedimento estético que visa dar simetria ao rosto. Deixa eu falar para você, o seu rosto, se você não passou por esse processo, é troncho. É tronchinho. Um pouquinho troncho. O de outros é mais troncho, né, Andinho? De outros. Tem um colega meu que é tão troncho que eu chamo ele de pão francês. Ele parece um pão francês, assim, envergado. E a harmonização facial é bênção sobre a vida de quem pode fazer. Diga amém. Diga amém mais forte. Mas não resolve nossos problemas. Porque depois de algum tempo, a pessoa precisa ser submetida a outro procedimento. E o tempo vai passando e ela precisa fazer tudo de novo. E o tempo passa mais uma vez e ela já não tem mais a estrutura no rosto para aguentar mais um procedimento como esse. A harmonização é bênção, mas não resolve a nossa vida. Existe um outro processo chamado harmonização espiritual. Esse resolve todos os nossos problemas. A palavra de Deus afirma lá em Provérbios 15, 13: a alegria do coração ilumina, em outras versões, aformoseia o rosto. Tem gente que passa pelo processo clínico, mas ainda assim vive amargamente no seu íntimo. Mas quem tem alegria no Senhor, o próprio rosto começa a transparecer beleza, porque a alegria do Senhor é a nossa força e contempla toda a nossa beleza e faz com que a gente fique mais bonito. Você já viu uma noiva feia? Eu nunca vi. A irmã pode ser aquela simplicidade na beleza, para não chamar de feia, mas no dia do
casamento dela, ela está linda porque ela está extremamente alegre e feliz, e a alegria formoseia o rosto, e quando a noiva vai entrando, a gente vai dizendo: nossa, ela está tão bonita, ela está tão esplêndida, porque a alegria dada pelo nosso Deus é capaz de embelezar o coração de um homem. Existem pessoas aqui que são carrancudas, e nessa noite Deus quer tratar com você e te dar alegria, para você ficar mais agradável e bonito. Tira essa cara carrancuda sua, meu irmão. Você já não é bonito lá, essas coisas. E ficar com a cara fechada para quê? Deixa o Espírito Santo de Deus encher o teu coração de alegria, e as pessoas vão te achar mais agradáveis e mais bela. Eu estou cheio de linha de expressão, meu irmão. Cheio de ruga, olheira. Botaram um apelido meu mais triste do mundo na escola, chamado Urso Panda. E eu estou chateado com isso. Eu estou muito chateado com isso. Mas quando eu chego na escola, o pessoal diz: lá vem o Filho de Deus. Lá vem aquele que é cheio da alegria do Senhor. Ele chega e contagia todo o ambiente. Quando você chegar na tua casa, quando você chegar no teu trabalho, onde quer que você chega, a alegria que está sobre a sua vida vai contagiar todo mundo. Porque você passou pelo processo da harmonização espiritual. Um segundo processo chama-se lente de contato dental. Tem um irmão aqui na igreja que fez, muito bonito. O rapaz já é bonito. Não é, Rodrigo? Não é esse Rodrigo não, é outro. Não é isso, Rodrigão? Esse também é bonito, né? Olha, a mãe defende mesmo. É assim mesmo. O rapaz já é bonito. Aí ele vai para onde? Vou sentar na cadeira do dentista. E ele agora vai botar uma lente de contato dental, para ficar com um dente mais branco do que a neve. E ele bota aquela lente, e quando esse cara chega na igreja, eu tenho que botar a mão assim, de tanta claridade que ele mostra. E deixa eu falar para você, um sorriso bonito abre portas. Meus dentes são tudo tramelado. Minha arcada dentária, de verdade mesmo, é toda troncha. Minha boca é pequena, eu tenho muitos dentes. Fui arrancar os 4 sisos, o médico ficou com cãibra no braço, porque estava difícil de tirar. Foi isso ou não foi? Foi isso. Aí o irmão chega, bonito, maravilhoso. Só que o tempo passa. Lembra que eu falei que o tempo é implacável para todo mundo? O tempo é implacável. Chega a velhice, os moedores caem. Os dentes não ficam no lugar. Não tem corega que segure. Vai cair, meu irmão. É o processo natural. Mas tem um processo espiritual que resolve nossos problemas. Clarear a nossa alma. Diga junto comigo: eu preciso clarear cada vez mais a minha alma. Hebreus 12:14 diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E só há uma forma de clarear a alma: usando a santidade, usando a renúncia, usando deixar para lá os meus prazeres, para me encher cada vez mais de Deus. Eu vou me clareando cada vez mais, e isso não é passageiro, isso é eterno. Eu consigo ver almas claras aqui. E deixa eu falar, tem pessoas que estão com almas turvas. E hoje é noite de você clarear a sua alma. Hoje é noite de passar pelo procedimento estético da tua alma. Que não vai ser apenas estético, vai ser um procedimento de mudança de personalidade, de caráter e de essência. Eu estou terminando.
Um terceiro processo, já me indicaram esse processo. Aí você olha assim, rapaz, pode ser qualquer coisa, né? Porque qualquer um se aplica a ele. Fazer lipoaspiração. Não há problema nenhum em fazer lipoaspiração. Já me indicaram isso, irmã Kézia. Essa barriga aqui, note que eu não sou gordo, eu só tenho barriga. Já me indicaram fazer uma bariátrica, meu irmão. Eu danou-se, irmão, que é isso? Eu tenho realmente dificuldade com exercício físico, realmente dificuldade com questões de alimentação, mas eu acho que eu não cheguei nesse nível ainda não. Foi que cheguei, pastora. Chegou a pastora, mas pastora, a senhora balançou assim. Que é isso? O que é o processo de lipoaspiração? Ele visa retirar a gordura acumulada, especialmente na região do abdômen, para que a gente fique mais magrinho. E se der para fazer uma plástica também, ficar naquele shape, legal. Só que ele requer disciplina. Porque se a pessoa não abrir mão de uma alimentação pessimamente balanceada, e se não fizer também exercício físico, também vai ser passageiro e não vai resolver nossos problemas. Mas tem um procedimento que, se a gente fizer, resolve nossos problemas: retirar a gordura do orgulho e do egoísmo. Tem gente empanturrada de egoísmo, empanturrada, extremamente obesa de orgulho. E olha o que a palavra de Deus fala lá em Provérbios 29 e 23. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá a honra e a glória, na medida que você permitir que Deus tire toda a gordura do orgulho e do egoísmo da sua vida. Você vai se tornar cada vez mais humilde na presença do Senhor, e Ele vai te honrar. Você será honrado pelo Senhor por causa da sua humildade. Fale para quem está do teu lado: se você é humilde, você viverá dias de honra. Glorifique ao Senhor. Mais 3 procedimentos eu encerro. Consertar o nariz. Não é os catundas, mas os Silva, que é minha outra parte da família, tem um problema com o nariz sério. Narizinho de porrote. Isso nunca me incomodou, de verdade. O pastor Leandro tem um maior que o meu e nunca me incomodou também. De verdade, nunca me incomodou. A não ser que ele tenha com esse nariz, sugue todo o ar que está perto, aí eu vou ficar incomodado, né? Mas tem gente que precisa passar por esse procedimento, que pode ser de ordem estética ou de ordem de reparação, para respirar melhor, ou até mesmo esteticamente, unicamente. Tem um cara do qual eu já fui fã, que passou por diversos procedimentos no nariz. Em 2009 ele morreu sem nariz. Michael Jackson. Você sabia que Michael Jackson não tinha mais nariz? Ele andava de máscara, porque ele não tinha mais nariz. Não era por causa da Covid, não. Não resolveu o problema dele. Porque muitas vezes o problema não está em afinar o nariz, mas ser afinado no Espírito pelo Senhor. O procedimento que pode nos fazer ser cheios de Deus e viver eternamente é o que está escrito lá em 2 Coríntios 2,14, que diz: contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume de seu conhecimento. Olha só: porque para Deus nós somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Você não precisa necessariamente passar por um procedimento estético no teu nariz, mas precisa exalar o cheiro de Cristo, liberar o cheiro de Cristo. E nessa noite eu sinto o cheiro de Cristo em vocês.
Exale o bom perfume de Cristo. Outro procedimento, colocar silicone. Geralmente mulheres, homens também colocam, especialmente na panturrilha e no bumbum. Mas é mais comum em mulheres, especialmente no peito. É um procedimento que pode ser de ordem estética ou reparadora, devido a algumas cirurgias invasivas. Mas também não resolve nossos problemas de temporalidade, de envelhecimento. Uma hora a prótese resseca e precisa ser substituída. E chega um momento em que o corpo não consegue mais absorver aquela prótese nova. Mas existe um procedimento, irmão Patrick, que resolve nossos problemas, e esse problema resolve eternamente nossos problemas. Não é colocar silicone no nosso peito, é colocar perdão em Jesus em nosso coração. Coloque Jesus e perdão no seu coração, e você vai ver perdão sendo liberado sobre você, como está escrito lá em Mateus, quando Jesus ensina o Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nós devemos. Perdoe, você será perdoado. Encha o teu peito de perdão. Encha o teu peito de Jesus. Quantos aqui são cheios de Jesus? Eu perguntei, talvez você não entendeu. Eu vou perguntar e você vai dar um glória a Deus. Quantos aqui são cheios de Jesus? Então você tem perdão para liberar. Então tem perdão dos céus para ser liberado sobre você. Último procedimento: preenchimento labial. Quem sabe o que é isso aqui? O nome é meio que autoexplicativo. É um procedimento minimamente invasivo que faz com que o contorno dos lábios seja mais destacado. E como nós estamos vivendo as primeiras gerações que estão passando por esse procedimento, nós ainda não temos conclusões se ele realmente resolve ou não resolve. Se a pessoa, quando ficar mais velha, vai precisar passar por ele de novo ou não. O fato é que a gente vai morrer e nem a boca vai sobrar. A verdade é essa. Mas existe uma solução e um procedimento vindo da parte do nosso Deus, que resolve eternamente os nossos problemas de ordem de lábio. E que está escrito em Salmo 51:15. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não adianta absolutamente nada encher o lábio de botox e você não ter a boca cheia da palavra do Senhor. Mateus 12:34, a parte B, diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A nossa boca é capaz de produzir a bênção sobre a vida de alguém. E deixa eu falar, toda palavra que sai da sua boca não retornará vazia. Por isso tenha muito cuidado com o que você fala. Muito cuidado com aquilo que você profere, porque você tem poder de abençoar ou amaldiçoar uma pessoa. Quantos aqui proferem palavras de bênção? Glória a Deus. E lá em Isaías 6:5, a palavra de Deus diz: ai de mim que não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, com uma tenaz.
com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. No momento em que você permitir, não apenas que um médico toque em sua boca, mas que Jesus toque em sua boca, os teus pecados serão perdoados. Fica de pé comigo nessa noite, meu irmão. O ministério já se prepara, que eu vou encerrar. Todos esses procedimentos custam muito caro. Harmonização facial, lente de contato dental, fazer lipoaspiração, consertar o nariz, colocar silicone, preenchimento labial e tantos outros que eu sequer citei. Todos eles custam muito caro. Se você pode fazer e quer fazer, não há problema algum nisso. Mas o procedimento que Deus quer fazer conosco nessa noite é de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário para que nós mudássemos, não apenas fisicamente, mas mudássemos a nossa essência, a nossa personalidade, a nossa identidade, o nosso caráter. Esse é o convite que você vai receber nessa noite. Passe pelo processo de mudança de caráter vindo da parte de Deus. Quantas vezes necessária for, eu vou repetir. No dia 4 de novembro de 2006, eu sentei na mesa de cirurgia do Senhor Jesus. Naquele dia não era uma face feia. Naquele dia não era um lábio mal preenchido. Naquele dia não era qualquer outra coisa de ordem estética que estava sendo curada. Naquela noite Jesus curou a minha alma. Naquela noite Jesus curou o meu espírito. E hoje eu tenho a certeza da vida eterna. Tenha você também a certeza da vida eterna em Jesus. O teu corpo é passageiro, o teu espírito viverá eternamente. Para onde é que você vai? Para o lago de fogo e de enxofre ou para o céu de glória? Quantos aqui vão para o céu de glória? Quantos aqui vão para o céu de glória? Você já sentou na mesa de cirurgia de Jesus? E se você ainda não sentou, ou se um dia você sentou e novamente decidiu pela sua força, pela sua própria capacidade, sair dessa presença, essa é uma noite de Deus tratar com você. Ele quer filhos. Ele não quer apenas pessoas bonitas. Isso aqui vai passar, meu irmão. Ele quer filhos. E quer que esses filhos vivam eternamente, em nome de Jesus.